Você não sabe exatamente o que eu digo. A gente vai morrer. Então começa. Grace sobreviveu à pior noite de sua vida. Sua família a caçou para sacrificá-la em um ritual satânico. Mas essa não é a parte difícil da história. O pior é que tudo se repete mais uma vez. O poder absoluto precisa de um dono, e agora Grace terá que matar para sobreviver até que o sangue apague as chamas do inferno que a espera. Numa batalha contra os favoritos do diabo, Grace precisa escolher entre poder absoluto ou liberdade para ela e sua irmã. Estou falando de Ready or Not, certo? Mas antes de entrar na carnificina, deixamos um agradecimento especial aos membros da comunidade de Agora Veremos. Se você quiser fazer parte da família, clique no botão Seja Membro aqui embaixo e aproveite conteúdo exclusivo toda semana. A narrativa começa exatamente de onde paramos na primeira parte. Grace enfrentou o jogo de esconde-esconde com sua nova família, que precisou matar para sobreviver. Horas depois, acorda no quarto frio de um hospital. Apesar de terem lavado todo o sangue de sua pele, ela está confusa e algemada firmemente à sua maca. À sua frente está o detetive Roger Bassett, que tem várias perguntas cruciais para lhe fazer. Na mansão foram encontrados 2 cadáveres confirmados, e os peritos examinam minuciosamente os restos carbonizados, diante da suspeita de que haja muitas mais vítimas entre as cinzas. Seu vestido estava encharcado de sangue alheio, e ela tinha um ferimento de bala no ombro. Bassett é direto, ou ela tem uma boa explicação, ou é a principal suspeita. Grace vai contar o pesadelo, mas antes, com voz rouca, pede um cigarro ao oficial. Minutos depois, a cena se desloca para um elevador, onde uma jovem loira, de traços muito parecidos com os da protagonista, espera impaciente. Trata-se de Sarah, sua irmã e contato de emergência, a quem o hospital notificou imediatamente. Embora a relação entre elas seja tensa e não se deem bem, são tudo o que tem no mundo. O detetive decide conceder alguns minutos a sós para que conversem. É nesse momento que Grace descobre que sua irmã mora a apenas 40 minutos de sua casa. Apesar de não se verem há mais de 10 anos, no reencontro, Sarah admite friamente que não quer fazer parte da vida dela e por isso ficou em silêncio sobre a proximidade. Ela lembra amargamente que foi a própria Grace quem deixou claro, há 10 anos, que não queria ser sua irmã só pelo fato de terem mães diferentes. Após alguns segundos de discussão tensa, Grace desaba, chora e relata o pesadelo que viveu. Como ela tirou a carta maldita, a pior de todas, e como sua nova família política tentou caçá-la durante toda a noite. Com a voz embargada, ela relata a traição do homem a quem jurou amor, que a esfaqueou para sacrificá-la a um suposto demônio em troca de garantir a fortuna da família. Contra todas as expectativas, ela resistiu até o amanhecer e conseguiu sobreviver. No entanto, ela acrescenta a parte mais inverossímil de seu relato. Os membros da família, que ainda estavam de pé, simplesmente explodiram em 1000 pedaços diante de seus olhos. Um evento para o qual ela não possui nenhuma explicação lógica. Ao concluir sua história, Sarah diz com desdém que vai apodrecer na cadeia e Grace teme que isso seja verdade. No entanto, enquanto isso acontece, Chester, o avô e patriarca mais poderoso da família, observa das sombras as notícias sobre o massacre. Sabendo com precisão cirúrgica onde Grace está, Chester muda de canal com indiferença e assiste por alguns minutos a um conflito armado violento no exterior. De repente, ele pega o telefone e pronuncia friamente uma única frase: "O cessar-fogo está aprovado." Apenas alguns segundos depois, a notícia é transmitida ao vivo. As tropas militares fizeram uma trégua com o inimigo, pausando o conflito imediatamente. Este é apenas um pequeno exemplo do imenso poder que o velho possui. Pouco depois, Chester recebe a visita de um homem conhecido simplesmente como o advogado, a quem não via há anos. Ele informa que a família Ledomas deixou de existir e que os preparativos necessários já estão em andamento após a tragédia. Sem perder tempo, Chester ordena à sua empregada que entre em contato com seus filhos e envia uma mensagem para o resto do clã, notificando que os herdeiros morreram, mas que a noiva sobreviveu. A notícia percorre o mundo instantaneamente, chegando até a China, onde está sua filha Cheng, e depois a Espanha, onde Inácio comemora a mensagem como se tivesse ganhado o prêmio máximo da loteria. Em Nova Jersey, o aviso chega até Bill, que está mergulhado nos excessos com 1 quilo de cocaína sobre sua mesa.
Madhu e Viraj, os irmãos, também recebem a notificação e comemoram a oportunidade que finalmente se apresenta para eles. Os últimos a aparecer são Titus e Úrsula, que já moram sob o mesmo teto que o poderoso Chester. Titus! Ele implora desesperadamente para que não faça isso, mas seu pai lhe dá um tapa com desdém e ordena que ele se comporte como um homem. A bola está em jogo e as regras são as que ditam o destino de todos. Um segundo depois, em um gesto simbólico, Chester tira o anel e implora à filha Úrsula, de caráter mais firme, que conquiste o assento para a família. Em seguida, cumprindo o protocolo estipulado, Titus e Úrsula seguram uma almofada e sufocam o próprio pai até a morte. O idoso aceita seu fim sem oferecer resistência, consciente de que assim exigem as normas. De volta com Grace, o detetive retorna ao quarto para levá-la à delegacia e tomar seu depoimento oficial. No entanto, enquanto percorre os corredores do hospital, Bill aparece armado com facas e lança uma delas com precisão cirúrgica, diretamente no pescoço do policial, matando-o instantaneamente. O sujeito parece errático, quase possuído por uma força diabólica, com um olhar penetrante, fixado exclusivamente em Grace. Apesar de sua fraqueza, ela se levanta da cadeira de rodas e foge junto com sua irmã Sarah. As duas se escondem atrás de uma escrivaninha, enquanto Bill caminha por perto, repetindo obsessivamente que o mundo será dele. Segundos depois, ele chama insistentemente por senhorita Ledomas, enquanto Grace busca desesperada uma rota de fuga. Sarah pergunta desesperada o que diabos está acontecendo e Grace, com o terror estampado no rosto, avisa que o pesadelo começou de novo. Embora não entenda exatamente por que ou quem é aquele sujeito, ela tem certeza de que precisam fugir imediatamente. Caso contrário, as duas vão morrer naquele hospital. Quando Bill entra em outro corredor, elas aproveitam a distração para pegar a arma, que era do detetive assassinado. Agora elas podem se defender, mas ainda ficam paralisadas de medo. De repente, Bill aparece do nada e agarra Grace pelo pescoço com uma força brutal, tirando a arma dela. Antes que ela consiga puxar o gatilho, Bill zomba da sua fragilidade, mantendo-a dominada no chão e pronta para o golpe final. No entanto, justo antes de a faca atravessar seu peito, o homem explode em 1000 pedaços. Exatamente igual aos outros, deixando para trás uma enorme poça de sangue que encharca Grace mais uma vez. Sarah não para de gritar, incapaz de processar que a história da sua irmã era real. Grace, ofegante, pede ajuda para tirar as algemas, pois sabe que outros virão. Elas voltam ao corpo do policial para se libertar e pegar as roupas, já que não dá para lutar de avental de hospital. Então ela veste novamente seu vestido de noiva e os sapatos com os quais aniquilou sua família política. As duas saem armadas do quarto, mas antes de chegarem ao elevador, o advogado surge e lança uma granada de fumaça, deixando-as desorientadas. Nossa. À medida que as pessoas terminam de evacuar o hotel, Titus e sua irmã sobem em um carrinho de golfe para dar início à fase 2 do plano. Várias caminhonetes com o resto da família começam a chegar ao local, revelando em um enorme plano aberto jardins majestosos, dignos da realeza. O primeiro a descer de uma das caminhonetes é Ignácio, que trouxe seu filho Felipe para sua iniciação formal. Ambos avisam Úrsula que Francesca se atrasará, mas garantem que ela se juntará ao grupo depois. Ignácio é o primeiro a admitir abertamente sua empolgação, apesar de que para os outros essa seja uma situação genuinamente assustadora. A simples ideia de perder todo o seu patrimônio e status faria qualquer um estremecer de medo. Logo depois, chega Cheng com seu filho Chong-Fu, querendo que ele se envolva em algo além de videogames. Mas o jovem, indiferente ao ambiente, só insiste em conseguir a senha do Wi-Fi para continuar jogando. Madhu e Viraj são os próximos a chegar, tendo transformado sua caminhonete de luxo em uma verdadeira boate móvel impregnada de substâncias para fumar. Eles perguntam imediatamente como o ritual será realizado, ao que Úrsula responde que, assim que o hóspede chegar, o advogado ficará encarregado de explicar todos os detalhes técnicos. Nesse exato momento, um helicóptero aparece no céu, transportando Grace para dar início aos preparativos finais. Assim que a introduzem na propriedade, removem o capuz dela bruscamente e se preparam para explicar o destino que a aguarda nesta nova etapa da caçada. A família observa Grace e sua irmã com atenção gélida, enquanto ambas estão amordaçadas e amarradas às cadeiras.
A primeira coisa que Gracie ouve é Úrsula se apresentando junto com seu irmão Titus, enquanto o resto dos primos demonstra uma emoção perturbadora por conhecê-la. Finalmente, antes que o processo avance, Ignácio pergunta sobre o paradeiro de Chester. E é nesse exato instante que se revela a verdadeira razão pela qual seus filhos o assassinaram. Acontece que Chester era o designado para participar do ritual. No entanto, após sua morte, o fato de Úrsula e Titus serem gêmeos permite que ambos entrem no jogo para ocupar seu lugar. Essa é uma manobra questionável, mas tecnicamente legal, e parece que os mestres do culto a aceitaram, já que nenhum dos presentes explodiu em pedaços até agora. Segundos depois, através de uma porta imponente e assustadora, que parece ser o próprio umbral do inferno, aparece o advogado carregando um enorme livro para detalhar as regras. Ao vê-lo, todos se sentam em um silêncio sepulcral e respeitoso, enquanto o advogado explica para Gracie. Ela descobre a existência de 6 famílias primordiais, sendo os Ledomas uma delas. Agora que essa linhagem foi erradicada e ela é a única que carrega legalmente o sobrenome, uma nova fase do jogo foi ativada. Além dos Ledomas, os Wilkinson também foram eliminados, restando apenas 4 famílias para disputar o macabro prêmio final. O problema é que, ao ter vencido o jogo de esconde-esconde, foi ativada uma cláusula especial que permaneceu nas regras. Desde o início, como Gracie pode confirmar, entre todas as famílias existe um cargo muito mais poderoso que os demais, desejado por todos e agora disponível após danos. As regras são simples, o jogo se repete e ela deve participar. Se conseguir sobreviver tempo suficiente, enfrentando os representantes de cada família, ganhará o anel, uma peça com uma particularidade excepcional. Quem tem o anel herda um poder que vai além do dinheiro, dominando o mundo. Tudo o que ela quiser será dela, sem limites ou regras, pois o anel simboliza poder absoluto. Antes de começar, o advogado pergunta se Gracie tem dúvidas. Assim que tiram a mordaça dela, ela simplesmente pede um cigarro. Mas o advogado recusa terminantemente, argumentando que já existem vícios mortais demais em jogo. Ele ressalta que a presença de Sarah surpreende, pois Gracie afirmou aos Ledomas não ter família. Assim, o jogo as incluirá, e ambas competirão em uma modalidade dobro ou nada, com término ao amanhecer. Se conseguir sobreviver até esse momento, receberá o anel e um convite para uma cerimônia no Templo Sombrio. Algo que o advogado lhe promete que será uma experiência sem igual caso vença. Cada uma das cabeças das famílias restantes irá caçá-la junto com o representante que trouxeram para sua iniciação. Após ouvir as regras e a longa explicação, Gracie não se contém. Ela insulta o advogado e afirma com desprezo que não vai participar do jogo dele, dizendo que ele pode ir para o inferno, onde talvez já esteja. Nesse momento, o advogado a alerta friamente que deve jogar ou enfrentará graves consequências, iniciando por Sarah, a quem ele manda cortar o pescoço na hora. Diante da ameaça iminente contra sua irmã, Gracie se vê obrigada a mudar de ideia e decide se submeter às regras estúpidas dele, mais uma vez, para salvá-la. Nesse momento crítico, Francesca aparece e, ao ver Gracie, explode em insultos instantaneamente. Ela é a ex-namorada de Alex, marido falecido de Gracie, morto por ela mesma. Francesca mal pode esperar para se vingar. Apesar da dor e da fúria evidentes da recém-chegada, Gracie não poderia se importar menos com o ressentimento dela. Uma indiferença que aumenta exponencialmente o desejo de Francesca de matá-la. Antes que a caçada comece, tanto Gracie quanto Sarah recebem uma injeção de um potente sedativo para serem levadas ao local do ritual enquanto dormem. O advogado explica o procedimento aos líderes das famílias. Segundo as regras, cada um pode usar uma arma compatível com o período em que seu antepassado fez o pacto com o mestre. Além do que foi dito, é proibido que chefes de família se matem entre si. Se isso viesse a acontecer, mesmo que por um infeliz acidente, o mestre ficaria furioso e toda a sua linhagem receberia um castigo exemplar, que certamente desencadearia um desastre absoluto. Após esclarecer todos os pontos, cada líder assina o grande livro com uma gota do próprio sangue, iniciando formalmente o ritual. No entanto, aos acompanhantes e sucessores é designada uma sala de vigilância equipada com binóculos. De acordo com as regras, eles só assumirão o lugar caso este morra durante a caçada. Basicamente, os mais jovens permanecem na reserva.
Se Francesca deseja ser quem acabe com Grace, seu pai, Ignácio, teria que morrer primeiro, mas Kip garante com confiança que isso não será necessário. Ele lembra que o velho Chester treina seus filhos desde o nascimento. A esta altura, segundo sua previsão, tudo terminará em 5 minutos e ele poderá voltar para a piscina. Fora da mansão, os caçadores tomam suas posições. Eles são informados de que Grace foi deixada no buraco número 9 do campo de golfe e recebem carrinhos equipados com suas armas históricas. Assim que o advogado anuncia que o tempo começou, um relógio demoníaco é ativado sob o chão e um sino fúnebre ressoa por todo o campo. Os gêmeos logo mostram falta de escrúpulos. Trapacearam, roubaram as chaves dos carrinhos dos parentes e tentaram ser os primeiros a assassinar Grace. Enquanto isso acontece, ela acorda no buraco número 9 do campo de golfe e descobre, horrorizada, que está algemada à sua irmã. Ao recobrar a consciência, Sarah chora esperando que tudo seja apenas um pesadelo. Mas Grace a alerta de que a ameaça é real e que ela deve obedecê-la cegamente se quiserem sobreviver. No entanto, a cooperação não será fácil, pois Sarah se mostra teimosa e se recusa a seguir instruções. Grace tenta arrastá-la para a proteção da floresta, mas sua irmã está convencida de que os assassinos as aguardam lá. No pânico, Sarah grita amargurada que nada disso teria ocorrido se ela a tivesse tirado dos contatos de emergência anos antes. Enquanto as irmãs discutem, vários caçadores já estão a caminho da posição delas. Úrsula e Titus não conseguem decidir quem fica com o anel. Titus sugere revezar semanalmente, mas Úrsula decide que o poder será de quem matar Grace. De repente, um drone pilotado por Chen aparece e, pelos alto-falantes, diz que seus advogados acharam uma brecha legal no contrato para sobreviver. Mas antes de revelar o segredo, o aparelho explode em 1000 pedaços. Tudo isso foi provocado por um tiro certeiro de Úrsula, cuja arma é um mosquete da Guerra Civil. Com ele, ela praticou intensamente, alcançando uma pontaria invejável. Por sua vez, Titus escolheu um armamento mais visceral, uma marreta com uma adaga integrada para o combate corpo a corpo. Da sala de vigilância, Kip observa com minúcia cada movimento. Assim que as irmãs adentram a mata fechada, revela-se que a floresta está repleta de câmeras ocultas que permitem monitorar tudo. Além disso, o perímetro está protegido por uma cerca colossal, tão alta que é impossível de escalar para qualquer uma das duas. Enquanto elas se escondem entre a vegetação, Úrsula surge entre as árvores e tenta persuadir Grace a sair do esconderijo e aceitar seu destino. Ela promete que, se Grace morrer agora, vai perdoar Sarah e até lhe dará uma fortuna para que viva com luxo. No entanto, nesse momento, Titus aparece por trás e as ataca brutalmente com sua marreta. Por sorte, a adaga se crava profundamente no tronco de uma árvore e ele fica momentaneamente desarmado ao não conseguir retirá-la. Apesar disso, o homem avança sobre Grace e começa a sufocá-la com as próprias mãos até que Sarah intervém. Juntas, elas conseguem derrubar Titus e fogem. Elas fogem, enfurecendo Úrsula, que dá um tapa no irmão e exige que ele haja como homem para concluir o trabalho. Ao voltarem ao gramado, Sarah quer correr até a mansão para usar o telefone, mas Grace avisa que essa é a ideia mais estúpida que ela poderia ter. É evidente que o local está totalmente blindado, como confirmaram ao ver a altura da cerca. A única chance real deles é sobreviver até o amanhecer, e para isso, Grace suspeita que talvez precisem matá-los. Todos eles, entendeu? Enquanto discutem, Inácio as mira de longe com um rifle de alto calibre, a arma que lhe foi designada. Como o contrato da linhagem dele com o mestre é relativamente recente, para o azar dele, no momento em que puxa o gatilho, o carregador se solta e cai no chão. Uma prova de que se pode ser famoso e galã, mas, se não se pratica com a arma, é possível perder o domínio do mundo por um erro técnico tão básico. O disparo fracassado não só alerta as garotas do perigo iminente, como também as faz correr desesperadamente, graças à péssima pontaria de Inácio. As garotas chegam a uma cabana aberta no campo, provocam um incêndio e encobrem seus rastros com a fumaça. Nesse exato momento, Madhu aparece empunhando um facão e tenta matá-las com ferocidade, mas no segundo seguinte, Inácio puxa o gatilho. A bala atinge diretamente o tanque de gás da estrutura, provocando uma grande explosão que sacode o terreno.
A explosão lança lascas de madeira e pedaços de metal incandescente para todos os lados, agindo como uma metralha mortal que voa pelos ares. Devido à força do impacto, Grace e Sarah são lançadas violentamente ao chão, ficando atordoadas. Enquanto as chamas consomem o que resta da cabana, Inácio observa horrorizado à distância. Será que ele colocou em risco o pacto com o mestre ao quase ferir outro membro da família? O braço de Grace é o mais afetado. Após a explosão, vários pedaços de vidro ficaram profundamente alojados em sua pele e ela está sangrando muito. No entanto, quando a fumaça começa a se dissipar, a cena é assustadora. Madhu está deitado no chão e parece ter morrido, o que significaria que, de acordo com as regras, Ignácio explodiria em 1000 pedaços a qualquer momento. Após alguns segundos de tensão insuportável, Madhu finalmente se levanta, permitindo que a alma de Ignácio retorne ao seu corpo. A caçada continua e ele ainda tem uma chance, mas as garotas já correram rapidamente para o hotel para buscar refúgio. Grace aceita a sugestão da irmã de buscar um telefone, mas antes precisam tirar os cacos de vidro e enfaixar o ferimento para evitar que ela sangre até morrer. No entanto, Madhu continua seguindo de perto e inspeciona o salão principal lentamente, obrigando-as a fugir para uma lavanderia. Nesse local, elas encontram a oficina do zelador, onde há uma máquina que pode ajudá-las a cortar as algemas. Ao ligá-la, o barulho é ensurdecedor, avisando que elas têm muito pouco tempo antes de serem encontradas. Quando Madhu as encontra, elas já estão livres e o atacam de forma coordenada. Ainda assim, não conseguem enfrentar um homem adulto drogado. Em um descuido, Madhu se concentra em Grace e esquece de Sarah, que o surpreende por trás com um golpe certeiro na cabeça. Juntas, conseguem colocá-lo em uma máquina de lavar gigante e ligam o motor. Segundos depois, a água fervente invade a máquina e o motor gira em alta velocidade. Sarah observa a irmã com um olhar inquisitivo, como se perguntasse quando desligar a máquina, enquanto Grace segue absorta em pensamentos. Tempo demais, até o momento em que interrompem o ciclo e deixam Madhu sair, seu rosto está quase derretido pelo calor e pela fricção. Devido à sua incapacidade, as regras exigem que Viraj entre no jogo, mas ele é covarde e não quer arriscar a vida. Ele opta por renunciar ao posto de honra e o entrega formalmente à esposa, Farik. Usando o telefone de Madhu, Grace liga desesperadamente para o 911 pedindo ajuda, mas descobre com horror que está falando diretamente com Úrsula. A família é dona da companhia. A companhia telefônica redirecionou todas as chamadas de emergência para seu iPhone, permitindo que Úrsula as engane com promessas falsas para irem à porta principal do hotel. No entanto, antes que consigam sair, Chen as intercepta e coloca uma espada afiada no pescoço de Grace. Ela revela que era a voz por trás do drone e que está ali para propor um acordo. Chen confessa que se Grace aceitar se casar com seu filho, a caçada terminará e eles herdarão o anel. Admite que seu filho é um idiota, mas garante que ele é gentil e que ela não terá responsabilidades reais com ele. Grace deve escolher aceitar essa união ou enfrentar os gêmeos, que são monstros criados desde o berço, e eles usarão o poder do anel para mergulhar o mundo em uma completa loucura. Porém, ela terá que assumir responsabilidades semelhantes às que a família do falecido marido tinha perante a organização. Isso inclui o sacrifício anual de uma pessoa através do macabro jogo de cartas. Antes que Grace possa articular uma resposta, Inácio irrompe na cena com seu rifle e sua costumeira péssima pontaria, arruinando completamente a negociação. No momento, Chen se põe na frente de Grace para impedir que Inácio a mate, mas avisa firmemente que ela deve aceitar o acordo ou será forçada a matá-la com sua espada. À medida que a tensão da cena aumenta, Inácio percebe que ficou sem munição, então decide diminuir a distância para atacá-las corpo a corpo. Aproveitando o caos, Grace ataca Chen e começa a lutar. Y guía la mano que sostiene el arma para... atingindo-a diretamente no pescoço. Tecnicamente, Chen acabou de assassinar o chefe de família, então 2 segundos depois, ela explode em 1000 pedaços. Assim como seu filho, na sala de vigilância. Com a morte de Ignácio, Francesca entra oficialmente no jogo. Enquanto isso, as irmãs deixam o hotel com uma katana para se defender e, ao anoitecer, chegam à porta principal. Sabendo que é uma armadilha, em vez de cair nela, surpreendem os gêmeos por trás. Sarah coloca a katana no pescoço de Titus, enquanto Grace toma o mosquete de Úrsula. Grace ameaça matar Titus se Úrsula não revelar como abrir a porta principal,
Mas Úrsula, com uma frieza absoluta, garante que matá-lo seria fazer-lhe um favor. Ela o vê como inútil e indigno do anel? No momento em que o vínculo fraternal se rompe, Farik surge dirigindo uma caminhonete em alta velocidade. No entanto, em vez de atropelar Grace para ganhar o prêmio, ele decide jogar o veículo contra a porta principal e foge do recinto. Durante o caos da briga, Sarah tem uma oportunidade clara de fugir, e Grace ordena que ela faça isso. Mas ao ver como Úrsula domina sua irmã e crava uma faca profundamente em seu ombro, Sarah retorna. E ela investe contra Úrsula com todas as suas forças, fazendo com que Úrsula sofra um golpe brutal ao cair. Quanto a Virag, sua situação é desastrosa. Sua esposa agora é a dona legal de todos os seus bens, mesmo que ela tenha decidido não participar ativamente da caçada, isso não muda. O fato de que ele renunciou formalmente ao seu cargo faz com que agora ele não possua absolutamente nada. Kip resume sua desgraça em uma única frase: você está pobre e ferrado. Logo depois, Francesca entra triunfante, usando o vestido de noiva que usaria no casamento com Alex e levando uma maleta, pronta para o jogo. Sarah escolta sua irmã de volta ao hotel para tratar o grave ferimento em seu ombro, que está completamente atravessado pela faca. Grace, em um acesso de fúria e dor, decide tirar a arma sozinha, enquanto xinga Sarah por não ter fugido quando teve a oportunidade, o que acaba separando as duas definitivamente. Nesse momento, Francesca faz sua entrada triunfal e revela ter escolhido uma bazuca para a caçada. No entanto, ela demonstra ser a digna herdeira da incompetência de seu pai. Quando ela tem a oportunidade de explodir Grace em 1000 pedaços, coloca a arma ao contrário e o míssil é disparado pelo lado errado, provocando um desastre ridículo. Frustrada, ela decide liberar toda a sua fúria contida e parte para cima de Grace. Em uma luta selvagem, as duas acabam sendo atingidas acidentalmente por spray de pimenta. Enquanto isso, Pacilo. Sarah percebe seu erro e decide voltar para ajudar sua irmã, mas é violentamente emboscada por Titus. Titus exige, sob ameaça, que ela revele o paradeiro de Grace, mas Sarah mente, dizendo que ela já escapou e deve estar com a polícia. A realidade é muito mais caótica. No salão principal, Grace e Francesca estão completamente cegas pelo gás e desferem golpes no ar em uma luta absurda. Logo após, Francesca recupera a visão antes e avança contra Grace com ousadia. Simultaneamente, Sarah está levando uma surra brutal de Titus. Ambas as irmãs parecem estar prestes a morrer, mas seu instinto de sobrevivência é superior. Grace consegue se levantar e, em um ato de força desesperada, esmaga o crânio de Francesca usando o piano do palco. Úrsula surge com o irmão e sugere que Sarah é mais útil viva. Titus avisa Grace pelos alto-falantes que estão com sua irmã e a aguardam no saguão em 10 minutos. Nesse instante, Grace entra em um estado de fúria assassina e ativa seu modo de combate. Na cabine de vigilância, após revistar a guarita, ela se arma com espingarda e cartuchos para uma chacina. Ela retorna ao hotel com uma determinação gelada. Não aceitará sua morte e está disposta a exterminar cada membro do clã. A primeira a cair é Francesca, que milagrosamente sobreviveu ao golpe do piano e a esperava na entrada. Mas Grace a elimina sem a menor contemplação. Ao invadir o cômodo, ela é recebida por Felipe, o filho de Ignácio. Ao contrário do pai, o garoto foi treinado durante toda a sua curta vida como um assassino de elite e empunha 2 metralhadoras prontas para metralhá-la. O pequeno dispara rajadas em segundos, transformando a sala em zona de guerra e forçando Grace a se refugiar. Desesperadamente, ela consegue se trancar no câmara frigorífica, mas Titus aparece do outro lado, pressionando Sarah contra o vidro e ameaçando degolá-la. Se Grace não se entregar, pouco antes de Titus executar sua irmã, Grace usa sua última carta, invoca a cláusula legal e lhe propõe casamento formalmente. Durante o caos, todos olham para o advogado que consulta o grande livro e confirma que o pedido é válido, permitindo prosseguir se houver consentimento das partes. Proposta aceita. Pelas leis do culto, a caçada é interrompida temporariamente e ambos são levados aos quartos para se prepararem para o casamento relâmpago. Como esperado, Úrsula tenta manipular Grace para apoiá-la e sugere que, após o casamento, elas matem Titus juntas. Em troca do anel, ela promete permitir que as 2 irmãs saiam vivas. Para sua infelicidade, seu irmão estava bem atrás da porta, ouvindo cada palavra da traição.
Ao entrar, fica claro que não há volta. Sem sinal de misericórdia e cansado de ser um fantoche, Titus decide tomar o controle e tira a vida da própria irmã. Ali mesmo, minutos depois, Grace percorre os corredores sombrios do Templo Negro, onde a cerimônia será realizada. No local, seguidores aguardam com o advogado para oficializar o vínculo profano. De repente, o chão se abre diante deles e uma presença sombria emerge das profundezas. O advogado pede suas mãos para realizar a união de sangue. Titus é o primeiro a aceitar, selando o documento com seus sangues misturados. Em seguida, recebem os anéis e a união é consagrada com um beijo ritual. Uma vez que o vínculo é sagrado, os presentes começam a adorar Satanás. O advogado manda sacrificar o cabra para saciar a sede de sua divindade. Nesse instante, Grace reage com uma ferocidade inesperada, pega a caneta cerimonial e apunhala Titus diretamente no pescoço. Uma facada se transforma em 10. Em um frenesi de violência, até que Grace arranca o anel de poder dele. Enquanto ele agoniza, ela sussurra com desprezo as mesmas palavras que ele usou com Úrsula. Assassinar um familiar não é contra as regras? Nesse exato instante, Grace desliza o anel em seu dedo e se torna a legítima herdeira do poder absoluto. Sua primeira ordem é renunciar ao trono e cortar laços com a organização do mestre. No entanto, o advogado interrompe friamente para esclarecer as regras diante dessas circunstâncias extraordinárias. Quem usar o anel ao amanhecer será seu dono. Caso contrário, se ninguém usar, todos terão castigo eterno. Faltam apenas 3 minutos para o sol nascer. Sem hesitar, Grace joga o anel na cova profunda. Alguns segundos depois, o caos se instala. Todos os seguidores presentes se atiram no abismo, matando uns aos outros em uma luta frenética pelo poder. A cena é dantesca, sangrenta e carregada de morte. Quando o tempo acaba e o primeiro raio de sol toca o templo, ninguém possui o anel. Assim, todos os membros da seita explodem em uma avalanche colossal de sangue. Segundos antes de partirem, as irmãs conseguem perceber um pequeno reflexo da presença do mestre entre as sombras. O filme termina com Grace e Sarah deixando a mansão para sempre, levando consigo a cabra inocente como a única sobrevivente daquele horror.